Geometria analítica, pessoal. Vamos ver qual que é essa ideia na matemática. Segura aí, logo depois da vinheta. Bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Rodrigo Queiroz, estamos no Matemática Fácil, então vamos lá, sem enrolar, para o assunto de hoje. Então, beleza, pessoal. Geometria analítica é o estudo da geometria utilizando as coordenadas do nosso plano cartesiano, também conhecido como geometria de coordenadas, certo? Aqui a gente vai fazer o estudo dela para não ficar um conteúdo muito extenso, a gente vai fazer por partes, tá? Hoje a gente vai ver a ideia de distância entre dois pontos e do ponto médio. Só que a gente vai ver, antes disso, vai dar uma relembrada em algumas coisas do plano cartesiano, certo? Então, nosso plano cartesiano, ele contém dois eixos perpendiculares, ou seja, dois eixos que formam 90 graus, certo? Como se a gente fizesse aqui, né? Eles formando 90 graus entre si. Tendo a origem um ponto em comum, esse ponto que é a origem. Chamamos esses eixos de o eixo x e eixo y, certo? O eixo da horizontal, o eixo deitado, a gente chama ele de eixo x, popularmente, mas ele tem um nome específico, né, que a gente vai ver mais para frente, que é o eixo das abscissas. E o meu eixo y, o eixo da vertical, popularmente conhecido como eixo y, mas o nome dele é eixo das ordenadas, certo? Então, só para recordar esses dois nomes. Eixo x, abscissas, eixo y, as ordenadas, ok? E esses dois eixos dividem o plano em 4 regiões, que a gente pode chamar essas regiões, né? A gente sempre vai contar no sentido anti-horário, então tem aqui minha primeira, segunda, terceira e quarta região. Essas regiões nós chamamos elas de quadrantes, ok? Então nós temos esses 4 quadrantes, como a gente pode ver aqui nessa outra tela, tá? Então, primeiro quadrante aqui de rosa, segundo quadrante, seguindo no sentido anti-horário, né? Perdão. Aqui um marrom, terceiro quadrante verde e o quarto quadrante aqui num bege, certo? Então aqui a gente tem essa divisão dos quadrantes dos nossos eixos, do nosso plano cartesiano, ok? Sempre vai seguir essa numeração. As coordenadas no plano, né? Só para a gente recordar como que eu marco pontos nele. Qualquer ponto que eu vou marcar, ele é formado através de um par ordenado, ou seja, eu tenho uma coordenada para x e uma coordenada para y, né? O x do meu ponto e o y do meu ponto, que eu também posso escrever simplesmente assim. Por isso que ele é um par ordenado. É um par porque eu tenho duas informações para encontrar onde ele fica, e é ordenado porque sempre a primeira informação que você tem é para marcar no eixo x e a segunda informação no eixo y, certo? Como está esse exemplo aqui, eu quero marcar esse ponto P, que é formado pelas coordenadas 3 e 4. Então, essa coordenada 3 ela é marcada na abscissa, ou seja, meu eixo x. E a coordenada 4 é no eixo y, no eixo das ordenadas. Então, eu fui lá e marquei. No meu eixo x, 3. No meu eixo y, 4. Aonde eu encontrar essas coordenadas, ali eu vou marcar o meu ponto P, certo? Então, 3 e 4 são as coordenadas desse ponto P. Em geral, como eu tinha escrito ali, esse ponto P é sempre escrito por uma coordenada x e y, tá? Só para a gente recordar. Em relação ao sinal dentro do meu plano cartesiano. Primeiramente, olha só para a nossa reta horizontal, o eixo das abscissas. Note que, se a minha origem, o encontro entre elas, é o nosso ponto zero, como se eu estivesse olhando para uma régua, né? Então, à direita dele eu tenho os meus valores positivos e à esquerda dele os valores negativos. Então, todo mundo à direita no eixo x é positivo. Todo mundo à esquerda no eixo x, negativo, certo? No eixo das ordenadas, no eixo da vertical, sigo a mesma ideia. Se aquele zero é a minha origem, é como se eu pegasse a minha régua e colocasse ela agora na vertical. Então, para cima, ficariam os meus valores positivos e abaixo eu teria os meus valores negativos. Ok? Então, sempre tem que estar atento isso daí em relação para a gente marcar
as nossas coordenadas. Bissetriz dos quadrantes. Vamos recordar a ideia de bissetriz. Lembra que, quando a gente estudou geometria plana, bissetriz é o quê? É a ideia de um segmento de reta que dividia o ângulo ao meio. Como assim? Se eu tivesse lá, por exemplo, um ângulo, vamos pegar aqui um ângulo de 90 graus. Certo? O que seria uma bissetriz? Eu vou traçar aqui uma reta, um segmento de reta, que divide esse ângulo exatamente em duas partes iguais. Então, eu teria aqui na parte inferior 45 graus e na superior também 45. Essa reta em azul seria a nossa bissetriz. Só para recordar isso, lá na geometria plana. Tá? Então, a ideia aqui é similar. Continua sendo a definição de bissetriz. Então, a bissetriz dos quadrantes vai dividir os quadrantes ao meio. Lembra que eu usei esse exemplo de 90 graus de propósito. Lembra que o encontro dos nossos eixos também forma 90 graus? Então, quando eu traço uma bissetriz, por exemplo, essa que está em vermelho, que ela passa, né, no primeiro e terceiro quadrante, essa bissetriz está dividindo cada um desses dois quadrantes ao meio. Então, como esse ângulo era 90, se eu for trabalhar com ângulos, aqui eu teria 45 graus e em cima também. Tá? E na parte inferior a mesma ideia, também todo mundo com 45. Ok? Só que aqui eu dividi o meu primeiro quadrante e eu dividi o meu terceiro quadrante, utilizando a mesma reta. Com mais uma reta, aquela reta que está em azul, eu divido os outros dois quadrantes, o meu segundo e quarto quadrante. Também divido ele ao meio. Tá? E essas retas, às vezes, isso a gente utiliza em exercício e ajuda bastante, elas já têm uma equação montada, uma equação fácil. Porque essa reta em vermelho, a equação dela como está ali, ó, x igual a y, ou seja, todos os pontos que eu tenho ali, x e y vão ter o mesmo valor. Por exemplo, vamos apagar essa ideia dos ângulos aqui para não poluir o desenho. Por exemplo, se eu marcasse aqui, olha lá, o ponto 1, 2, no eixo y também seria 1, 2. Então, o encontro do 2 e 2 está em cima da minha bissetriz. 3 e 3, 4 e 4, 1 e 1, 1,7 e 1,7 e assim por diante. Tá? Sempre que o valor de x e y for o mesmo, e negativos também, né, pessoal? Vamos pegar aqui um negativo como exemplo, olha lá. Menos 1 e menos 1 também faz parte dessa bissetriz. Então, não importa o sinal. Quando x e y são iguais, eles estão em cima dessa bissetriz de vermelho. A bissetriz que está de azul, que é a nossa segunda reta, é similar à ideia. Só que agora o valor do y sempre tem que ser o sinal contrário do x. Olha lá um exemplo. Se eu pego o meu x sendo 2, igual eu marquei aquele ali, eu vou ter o y sendo menos 2. Então, sinais diferentes. Se eu tenho o meu x sendo menos 1, o meu y seria 1. Então, sempre com o sinal trocado, vai estar em cima dessa segunda bissetriz. Ok? Beleza. Depois dessa revisada, agora sim vamos dar uma olhada no que nos importa aqui de verdade, que é o começo do estudo da geometria analítica. Tá? Eu quero saber a distância, o tamanho entre dois pontos dados. Por exemplo, dois pontos qualquer, como eu coloquei aqui, é o meu ponto A e o ponto B. Eu estou fazendo de forma genérica, então eu não sei quais são as coordenadas. Por isso que o meu ponto A ele é formado pela coordenada xa, ya. Eu não sei quais são as coordenadas dele. E o meu ponto B, xb, yb. Certo? Para a gente fazer de forma genérica. Tá. Eu quero saber essa distância, essa linha, esse segmento de reta que está aí feito de verde. Qual é esse tamanho? Em algum tipo de unidade, que aí ele pode fornecer para a gente, centímetros, milímetros, qualquer coisa, certo? Como que eu vou achar esse tamanho? Note que eu marcando um terceiro ponto como apoio, esse ponto C, eu monto aqui, nessa parte, um triângulo retângulo. O que a gente está cansado de utilizar em triângulo retângulo, galera? Não é teorema de Pitágoras? Tio Pitch? Então, eu vou aplicar tio Pitch ali, que é a definição que a gente tem aqui. Ó. Aplicando Pitágoras, eu fiz o quê? Quem que é a nossa hipotenusa? Não é justamente o tamanho que eu quero achar aqui? AB, o de verde, né? Aqui está a nossa hipotenusa.
Então, AB ao quadrado é igual a BC, que é esse cateto aqui embaixo, essa distância de B até C ao quadrado, mais a distância de A até C ao quadrado. Só que, olha com calma, pessoal, de B até C. Se eu tivesse valores, vamos supor que aqui seria 5 e aqui menos 2, já que está na parte negativa, né? Qual que seria a distância entre eles? Como que eu acho a distância? Não é um menos o outro? Então não seria 5 menos o menos 2? Que pelo jogo do sinal ficaria positivo, então a gente teria 7. Essa é a distância, né? Ou se eu pegasse dois positivos, aquele ali sendo 5, em outro lugar sendo 3. Você olhando isso numa régua, né? Qual que é o tamanho dos 5 centímetros até o 3? A distância entre eles não são 2 centímetros? Um menos o outro, certo? Deixa eu apagar esses aqui para deixar o nosso exercício ainda genérico. Quando a gente for para exercício, aí a gente sim vai ver isso aplicado. Mas sempre essa distância positiva é um menos o outro. Esse pedaço aqui. Então foi isso que eu fiz. XB menos XA. Eu peguei as duas coordenadas e subtraí. Isso já estava ao quadrado. Ok. E a mesma coisa para o nosso Y. É um menos o outro. Então vai ser YB menos YA. Esse tamanho. Que é o que a gente escreveu nessa parte. Elevado ao quadrado. Certo? O que eu fiz ali agora? Eu peguei esse quadrado do AB e passei extraindo a raiz. E aí aqui a gente tem a nossa fórmula para encontrar a distância entre quaisquer dois pontos. Então vou fazer a raiz quadrada da subtração das coordenadas de A mais a subtração das coordenadas de B. Aqui foi só para a gente demonstrar de onde que vem a fórmula que a gente utiliza. Certo? Então a distância entre dois pontos vai ser escrita dessa forma, que eu posso colocar também como distância de A até B, sendo aquilo lá, é a raiz de XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz. A fórmula parece difícil, galera, mas na hora da aplicação é super tranquilo, tá? Vamos aqui fazer um exemplo disso daqui. Então vamos partir para um exemplo. Olha aqui, galera. A gente tem um exemplo para fazer. Se o triângulo de vértices nos pontos A, B e C, e ele deu coordenadas. Então eu estou olhando isso daqui como se eu estivesse marcando no meu plano cartesiano, tá, pessoal? O ponto A está no 0 e 0, é a origem do meu plano cartesiano. Aquela origem, né, onde elas se encontram. Tá? Aqui eu não desenhei o plano cartesiano, mas a gente pode imaginar como se ele estivesse aqui. Isso aqui seria o nosso plano cartesiano. Ok? Um está a coordenada 0 e 0, o ponto B 3 e 1, e o ponto C, olha lá, a coordenada é 2 e K. Eu não tenho a coordenada do eixo Y desse ponto C. Só que ele afirmou para a gente que esse triângulo formado por esses três pontos é um triângulo retângulo em B, ou seja, aqui ele tem que formar 90 graus. Com essas informações, qual é o valor de K? Então, beleza, pessoal. Se isso é um triângulo retângulo, a gente pode aplicar Pitágoras, normalmente. Aqui eu vou ter o tamanho AC, aqui embaixo BC, e aqui à esquerda AB. Sendo que AC é a nossa hipotenusa, certo? Então, desculpa. Então, AC é a nossa hipotenusa. Eu vou aplicar Pitágoras, normal ali. Eu vou ter AC ao quadrado é igual aos outros dois catetos. AB ao quadrado mais BC ao quadrado. Certo? Vamos colocar entre parênteses para a gente entender que aquilo ali é um segmento e ele está elevado ao quadrado. Beleza. Só que nota que eu não posso simplesmente aplicar Pitágoras igual a gente fez sempre. Por quê? Eu não tenho o valor desses lados. Eu não sei qual que é o valor do lado AC, AB ou BC. Então eu tenho que usar essa ideia que a gente acabou de ser apresentado. Eu tenho que fazer a distância entre os pontos. E é super tranquilo. Lembra que é só pegar as coordenadas e subtrair, né? Eu vou até escrever a fórmula aqui de novo. A distância entre dois pontos qualquer, por exemplo, AB, é a raiz de XB menos XA, ou seja, pegando as coordenadas x e subtraindo, isso é elevado ao quadrado. Mais
yb menos ya. Subtrai as coordenadas de y, eleva ao quadrado e no final a gente vai extrair a raiz de tudo isso. Ok? Só que, pensa aqui comigo, galera. Vamos pensar para fazer isso com AC. Então, beleza. A distância de A até C vai ser a raiz de A até C. Primeira coisa, eu vou pegar e subtrair as coordenadas de x. Qual a ordem? Pego primeiro de A e depois de C? Primeiro de C e depois de A? Tanto faz. O cuidado que tem que ter é, se você adotou para a coordenada x uma ordem, para y tem que ser exatamente a mesma ordem. Como assim? Por exemplo, para fazer a distância de A até C, pessoal, essa distância, eu vou adotar primeiro a coordenada de C para depois pegar a de A. Então eu vou fazer nessa ordem. Poderia fazer o contrário sem problema algum, tá? Então aqui eu vou ter 2, que é a coordenada x, menos 0, que é a coordenada x do A também. Isso ao quadrado. O que a gente fez? Esse pedacinho da fórmula, ok? Agora a mesma coisa para y, mas... Agora lembra que aqui eu falei para ter cuidado, eu tenho que pegar na mesma ordem. Lembra que eu peguei primeiro C? Então aqui eu tenho que ter a mesma ideia. Então primeiro eu vou pegar a coordenada de C, de y, que é k, menos a coordenada de y do A, que é 0. Então k menos 0 ao quadrado. Isso tudo dentro de uma raiz quadrada. Essa é a nossa fórmula, certo? Só que, lembra que isso já está elevado ao quadrado, pessoal? Então eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado. O que acontece? A raiz quadrada não simplifica com o quadrado. Então o que eu vou ter como resultado? Só o que estava dentro daquela raiz. 2 menos 0 é 2. 2 ao quadrado, 4. K menos 0, subtrair 0 não muda, né? É K. Então eu vou ter 4 mais K ao quadrado. Ok? Isso eu fiz só aquele pedacinho AC. Agora eu vou fazer a mesma coisa para os demais. Eu não vou escrever a parte da raiz porque todos estão elevados ao quadrado. Então em todos vai acontecer essa simplificação que a gente fez. A raiz quadrada com o quadrado. Eu vou escrever só aquela parte interna, beleza? Continuando, igual AB. Então agora eu vou focar nesse pedaço. Qual a ordem que você vai adotar? Tanto faz, eu escolhi fazer primeiro pegando a coordenada de B, depois a de A, ok? Então vamos pegar as coordenadas x. Eu vou ter 3, que é a coordenada x do B, menos 0, que é a coordenada x do A, ao quadrado, mais as coordenadas y, 1 do B, menos 0, ao quadrado. Tá, vamos desenvolver essa parte. Eu vou copiar isso aqui, ó, 4 mais k ao quadrado é igual. 3 menos 0 é 3, 3 ao quadrado, 9. 1 menos 0 é 1, 1 ao quadrado costuma dar 1. Tranquilaço, né? Beleza. Agora eu vou pensar aqui, ó, BC. Eu vou fazer esse pedaço. Então a gente vai ter o nosso B. Em que ordem que eu vou pegar? Eu vou pegar, eu escrevi aqui em cima, né? Deixa eu apagar. Eu vou pegar, por exemplo, a primeira coordenada de B. Então vai ficar 3 menos 2 ao quadrado. Ficou bagunçadinho, galera. Eu vou escrever aqui em cima, tá? E as coordenadas de y? Lembra que primeiro eu estou pegando B. Então vai ficar 1 menos k ao quadrado. Ok. Vamos lá. 3 menos 2 é 1. 1 ao quadrado dá 1. Ok. Desenvolvendo aquilo ali, ó, 1 menos k ao quadrado. Lembra que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, ou eu não lembro disso, Rodrigo. Então você vai lá e faz o chuveirinho de qualquer coisa ao quadrado, né? Ele vezes ele. Então 1 menos k vezes 1 menos k. Faz o chuveirinho disso daqui que você chega no seu resultado também. Tá? Eu vou fazer pelo outro caminho. 1 ao quadrado, né, que é o primeiro termo ao quadrado, é 1. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes k, 2k. Mais o segundo termo ao quadrado, k ao quadrado. Ok, vamos simplificar isso daqui. O que eu tenho? Olha lá. Eu tenho k ao quadrado e k ao quadrado em lados diferentes da minha igualdade. Eu posso simplificar. Porque se eu passasse para o mesmo lado, eles iriam subtrair. Ok? Para a gente aproveitar espaço, não pegar outra tela, eu vou escrever aqui do lado o restante. Então o que eu tenho? 4, que eu vou passar esse cara já para o outro lado depois,
Esse menos 2k eu vou passar positivo. 2k igual. Olha lá, a gente tem 9 mais 1, 10. 10 mais 1, 11. 11 mais 1, 12. E esse 4 que estava positivo, eu vou passar negativo, menos 4. Então, 2k é igual a 12 menos 4. Esse cara costuma dar 8, né? 8 dividido por 2, a gente tem o valor do nosso k, sendo 4. Ou seja, eu achei a coordenada y do ponto C. O meu ponto C é 2 e 4. Para esse triângulo existir e ser um triângulo retângulo, como ele tinha informado. Parece complicado, galera, pessoal, né? Parece coisa de outro mundo. Só que aqui foi só um exemplo. Quando a gente vai praticando em outros conteúdos, em outros exercícios, a gente vai tirar isso daqui de letra, ok? Seguindo o nosso conteúdo. Ponto médio. A gente aprendeu a achar a distância entre dois pontos qualquer. Ponto A e o ponto B. Ponto médio é o quê? É eu achar exatamente o meio do caminho daquilo ali. Ou seja, vai ser um ponto que divide aquele segmento, por exemplo, o segmento AB, em dois segmentos congruentes. O que é isso? Segmentos de mesmo tamanho. Esse pedacinho AM vai ser igual ao pedaço MB. Certo? Como que eu vou encontrar isso daqui? É como se eu fizesse a média entre dois valores. Eu vou somar. Lembra que esse ponto M... Ele é um ponto, ou seja, ele é formado por um par ordenado. Então, ele vai ser formado por uma coordenada x e uma coordenada y. Coordenada x, ele chamou aqui de xm. E a coordenada y, ym. Né, para lembrar de ponto médio, m de médio. Super tranquilo fazer isso daqui. Lembra como se eu estivesse fazendo uma média aritmética. Eu somo as duas coordenadas de x e divido por 2. xa mais xb dividido por 2. E a mesma coisa para a coordenada de y. Meu ym vai ser ya mais yb dividido por 2. É como se a gente estivesse fazendo uma média aritmética, né? Super tranquilo de encontrar. Outro exemplo, galera. Olha aqui para a gente encontrar isso. As coordenadas do ponto médio do segmento A e B são... Então, eu quero o ponto médio. Eu dei um ponto A com essas coordenadas. E eu tenho um ponto B em algum lugar com aquelas coordenadas. Eu quero saber o ponto médio, as coordenadas do ponto médio que dividem aquele segmento. Exatamente como a gente acabou de olhar. Como que eu faço isso? Eu vou encontrar primeiro a coordenada de x, que é o quê? Soma os valores de x que eu tenho, 5 e menos 1. Em qual ordem? De novo, pessoal, tanto faz. Desde que a ordem que você adotou para as coordenadas de x tem que ser a mesma para as coordenadas de y, ok? Eu vou pegar na ordem de A para B. Então vai ficar 5 somado com menos 1 dividido por 2. Então meu ponto xm é, mais com menos vai ficar menos, né? 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2 é 2. Então essa é a minha coordenada de x. E a coordenada para y? Segue a mesma ideia. O meu ym vai ser... Pegando na mesma ordem, lembra que primeiro eu peguei a coordenada de A. Então eu vou pegar menos 2 mais o menos 4. Menos 2 somado com menos 4. Sempre tendo cuidado com sinais, né, pessoal? Dividido por 2. Então nosso ym vai ser menos 2 menos 4, que a gente vai ter menos 6 dividido por 2. Menos 3. Então quais são as coordenadas do nosso ponto M? A coordenada x é 2, que a gente encontrou aqui. E a coordenada y, menos 3, que a gente encontrou nessa segunda informação, ok? Seguindo, galera, aplicações que a gente tem disso. Olha aqui, uma delas é baricentro, mas antes vamos recordar o que é mediana, que são uma das sevianas que a gente estuda, né? Mediana é o quê? Como a gente colocou aqui no slide. É um segmento de reta que parte de um vértice do triângulo e divide o lado oposto ao meio. Como assim, Rodrigo? Vamos lá com calma. Eu quero que você olhe primeiro só saindo aqui do meu vértice A, desse triângulo, e esse segmento que eu liguei de vermelho ao lado oposto. Ele dividiu esse lado oposto, esse lado BC, ele dividiu ele ao meio. Então eu coloquei aqui, ó, M1, sendo um primeiro ponto médio. Ponto médio não divide ao meio, certo? Então eu coloquei aqui, ó,
um tracinho para cada, para indicar que é o mesmo tamanho. E eu fiz isso com todos os outros vértices. Então eu olhei lá para o meu vértice B, tracei essa mediana, ou seja, o segmento que dividiu em duas partes iguais. Olhei para o meu vértice C, tracei a mediana, ou seja, o segmento que dividiu em duas partes iguais. Sempre, galera, em qualquer triângulo, quando eu traçar as minhas três medianas, elas vão se encontrar em um ponto. E esse ponto que elas se encontram, eu chamo esse cara de baricentro, que eu chamei de ponto G. Então esse ponto G é chamado de baricentro, que é o quê? O encontro das medianas em um triângulo. Para calcular ele, a gente pode usar a ideia do ponto médio. Só que agora, ao invés de eu ter duas coordenadas, eu vou ter dos meus três vértices. Então, o que eu faria? Como se fosse a média aritmética. Só que agora eu só tenho três informações, então eu vou somar lá xa mais xb mais xc dividido por 3, porque são três informações. E para a coordenada de y, a mesma ideia. Ya mais yb mais yc dividido por 3. Então, aquela ideia do ponto médio aplicada nisso daqui, a gente encontra sempre as coordenadas do baricentro em qualquer um. Olha aqui, como sempre, vamos fazer um exemplo, né? A gente tem que dar uma treinada. Então, olha isso daqui comigo. Esse exemplo, ó, dado um triângulo formado por esses vértices, nota que ele não me deu valores, ele sempre está me dando coordenadas de A, B e C. Calcule o seu baricentro. Tranquilo, eu lembro o que é baricentro, acabei de ver com o Rodrigo, então vamos dar uma olhada aqui. A minha coordenada x do baricentro é a soma dos valores, 1 mais 3 mais o menos 1. Eu já vou colocar ele negativo, tá, galera? Dividido por 3. Tranquilo, ó. 1 menos 1 eu simplifico. 3 dividido por 3, a minha coordenada vai ser 1 para o x, né? Agora vamos fazer a coordenada para y. Pega as coordenadas de y. A gente tem 1 também no segundo e 3 no terceiro. Tudo dividido por 3. Então, minha coordenada y do baricentro vai ser 1 mais 1 é 2, 2 mais 3 costuma ser 5 terços. Então, posso dividir isso ou deixar em forma de fração, tanto faz, tá, pessoal? Mas as coordenadas do nosso baricentro, o par ordenado que forma ele é o x sendo 1 e o y 5 terços, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo de aplicabilidade da ideia do baricentro. Vamos mais, galera, olha isso daqui. Continuando. Outra aplicação que a gente tem. Alinhamento de pontos, de 3 ou mais pontos, né? Por quê? A partir de 3. Quando eu falo que eu tenho 3 pontos marcados no meu plano cartesiano, ou eles podem estar alinhados, ou eles podem não estar alinhados, que quando eles não estão alinhados, eles formam um triângulo, ok? São as duas situações que podem acontecer, ou estarem alinhados ou não estarem. Quando eles estão alinhados, a gente fala que esses pontos são colineares, galera. Esse nome está escritinho aqui, ó. Colineares, ou seja, estão alinhados. Pontos alinhados são os pontos colineares, ok? E como que eu encontro isso daqui, galera? Como que eu sei? Pegando 3 pontos, sem ter que desenhar, ou às vezes parece que eles estão alinhados, então através de cálculos, através de álgebra, como que eu vou provar que esses pontos estão alinhados ou não? Eu tenho que recordar de matrizes determinantes, que a gente já estudou um pouco lá atrás. Mas mesmo quem não ainda aprendeu determinante, a gente vai aprender a calcular aqui. É super tranquilo, porque eu preciso fazer um determinante de ordem 3. Porque eu tenho 3 linhas, 1, 2, 3, e 3 colunas. 3 por 3 ou de ordem 3, como a gente fala, tá? Então, eu vou calcular esse determinante. Eu pego as coordenadas dos meus pontos, olha lá. xa, ya, xb, yb, xc, yc. E essa terceira coluna, eu sempre vou colocar 1. Por quê? Na hora dos cálculos a gente vai ver isso melhor, mas a gente vai sair multiplicando esses valores. Multiplicar qualquer valor por 1 não altera o resultado dele. Então, por isso que a gente coloca essa terceira coluna sempre sendo 1. Beleza? Calculei esse determinante, a gente vai aprender como calcula ele num exemplo. O que me importa é o resultado. Por quê? Calculei esse determinante, ele deu 0, exatamente 0. Isso quer dizer o quê? Que aqueles 3 pontos estão alinhados, ou seja, eles são
colineares. Beleza? Calculei o determinante, deu igual a 0, colineares. Os 3 pontos estão alinhados. Calculei determinante, ele deu qualquer outro resultado, ou seja, ele deu qualquer número diferente de 0. Se ele deu qualquer número diferente de 0, isso quer dizer que aqueles 3 pontos não são colineares, eles não estão alinhados. Ou seja, eles vão formar um triângulo. Beleza? Vamos aqui, por exemplo, na outra tela. Olha lá, galera, acompanha comigo. Os pontos A, B e C, que ele deu as coordenadas, menos do ponto C, né? O ponto C ele não me deu as coordenadas, olha lá. Meu ponto C é A e B qualquer. Só que o que ele afirmou? Esses 3 pontos, eles são colineares, eles estão alinhados, né? Se eu desenhasse ali meu ponto A, B e C, eles têm que estar alinhados. Ok. Como se isso estivesse acontecendo ali. Ele já afirmou que eles estão alinhados. Para que C esteja sobre o eixo das abscissas, a gente lembrou hoje. Eixo das abscissas, eu não erro isso mais, é o eixo X. Beleza. Ele tem que estar em cima do eixo X, então. Quanto valem A e B? Beleza, vamos recordar aqui. Se eu desenhar meu plano cartesiano, o eixo X, que é o eixo das abscissas, qualquer ponto que eu marco em cima dele, eu sei que o valor de x tem que ser 0. O valor de y eu não sei, eu vou deixar aquele b que ele ainda indicou. Mas se eu lembro dessa definição, eu já matei uma das coisas que ele pediu, porque ele pede o valor de a. Então o a tem que ser 0. Por quê? Porque ele falou que esse ponto ele tem que estar sobre o eixo das abscissas, certo? Então o nosso a vale 0. Eu já encontrei esse valor, só interpretando e lembrando da teoria, galera. Olha que tranquilo. E ele falou que esses pontos são colineares, ou seja, eles estão alinhados. Então, aquele determinante ele tem que ser igual a 0. Então, eu vou montar aquele determinante, pegando as coordenadas. Olha lá, a coordenada do A é menos 1 e 2. Coordenada do B, 3 e 1. Coordenada do C, A e B. Só que calma lá, eu já achei o valor de A. Eu sei que o A vale 0. Beleza. E aquela terceira coluna, lembra que ela sempre vai valer 1. Ok, coloquei esses valores, agora eu vou aprender a calcular o tal do determinante. Eu quero o determinante disso daqui, que a gente coloca essas duas barras. Mas para calcular, eu vou tirar esse cara. O que eu faço sempre, galera? Vamos recordar. Como que eu calculo o determinante? Um dos caminhos, né, um dos mais utilizados, para calcular o determinante de ordem 3. Eu vou repetir as minhas duas colunas, eu vou copiar. Então aqui, ó, menos 1 e 2, 3 e 1, 0 e B. Eu só copiei aquelas duas colunas que estavam de vermelho, eu copiei elas de azul, aliás, eu copiei elas de novo, certo? E aí eu vou fazer multiplicações dos números sempre de 3 em 3, seguindo a seguinte ideia, galera. Acompanhe aqui comigo. Os que tiverem nessa ordem, dessa setinha de vermelho que eu estou colocando, vou multiplicar esses 3 valores e eu vou permanecer com o sinal que eles têm. Os que eu multiplicar com as diagonais contrárias, que a gente fala de diagonal secundária, e essas de vermelho são as diagonais principais, né? Só para a gente recordar disso. Mas sempre de 3 em 3 os valores. Esses que eu estou marcando de azul, eu vou inverter o sinal. Como assim? Se o sinal é positivo, eu escrevo negativo. Se o sinal é negativo, eu escrevo positivo. Vamos com calma, olha lá. Primeiro vamos multiplicar todos que estão nas retas de vermelho. Então, menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Ok. Multiplicando o segundo. 2 vezes 1 vezes 0, 0. Eu vou sair somando esses resultados, tá, galera? 1 vezes 3 vezes B, 3B. Então, já multipliquei minhas 3 diagonais principais, as diagonais de vermelho. Vou fazer a mesma coisa agora com as diagonais em azul. Então, vou multiplicar lá, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6 positivo. Eu vou escrever 6 negativo, porque eu inverto o sinal na diagonal secundária. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes B, menos B, eu vou escrever mais B. Troquei o sinal dele. 1 vezes 1 vezes 0 é 0. 0 a gente não troca sinal, porque 0 é nulo, né, pessoal? Então, tanto faz com qual forma eu escrevo. Beleza. Vou organizar essa continha aqui do lado. Olha o que a gente tem. 3B mais B, 4B,
né? A gente somou esses valores de B. E agora eu vou somar os outros valores. Menos 1, 0 e menos 6. E o 0 também. 0 não vai fazer diferença. Então, menos 1, menos 6, menos 7. Vamos colocar ali da mesma corzinha, menos 7. Beleza. Só que lembra que ele falou, esse aqui a gente está calculando o determinante, pessoal. E ele falou que os nossos pontos, eles são colineares. Se eles são colineares, isso tem que ser igual a 0. O nosso determinante tem que ser igual a 0. Ele impôs isso pra gente. Agora virou uma equaçãozinha, vamos resolver. 4b é igual a 7, então o b vale 7 quartos. 7 sobre 4, beleza? Então ele perguntou, quanto vale a e b? O a vale 0, que a gente achou lá em cima na interpretação, e o b vale 7 quartos. Tranquilo? Continuando aqui, galera. Mais uma aplicação que a gente tem direta dessa ideia dos pontos colineares, os pontos alinhados. Eu calcular a área de um triângulo. A gente já estudou várias formas de calcular a área de um triângulo. Desde aquela mais básica, né, que é base vezes altura dividido por 2, e outras várias fórmulas. Aqui agora na geometria analítica, essa ideia dos pontos colineares também me dá a ferramenta para calcular a área de um triângulo, igual está aí na figura. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar as coordenadas desse triângulo, porque se eu não tivesse isso e ele me desse um triângulo com suas coordenadas, o que eu teria que fazer? A distância entre cada um dos pontos, né? Distância de A até B para encontrar esse valor, distância de A até C para achar esse valor, distância de B até C para achar esse tamanho, que ia ser o tamanho dos lados. E aí, um dos caminhos que a gente tem, tendo o valor dos 3 lados, eu calculo a nossa área do triângulo. Então eu teria que fazer esses 3 cálculos e depois um quarto cálculo para encontrar a minha área. E aqui a gente não precisa disso, porque eu tendo as coordenadas, eu faço um cálculo similar com o que eu fiz dos pontos colineares, que é o que? Eu pego as coordenadas, olha lá, x e y do A, x e y do B, x e y do C, terceira coluna sempre 1, beleza? Calculo esse determinante. Quando eu calculo esse determinante, que ele chamou de D, né, então isso vai ser um valor para a gente, claro que ele não vai ser 0, ele vai ser diferente de 0, porque eu estou formando um triângulo. Se ele desse 0, esses 3 pontos estariam alinhados, colineares, não daria um triângulo. Eu faço o estudo do módulo. Lembra que módulo é sempre o valor positivo, porque eu estou calculando uma área, né? Não faz sentido eu calcular uma área negativa. Então eu faço o determinante dividido por 2. Só. Fácil assim, galera. Aqui, pulei o exemplo. Vamos para outra tela aqui para a gente fazer esse exemplo juntos. Então olha aqui esse exercício, galera. Na figura, os pontos não alinhados, então já falou que eles não são colineares, A, B e C, dados aqui, são os vértices de um triângulo. Como podemos calcular a área desse triângulo a partir das suas coordenadas? Vamos fazer aquele determinante. Então vou anotar esses valores, olha comigo. O A é 2 e 1, eu vou fazer aqui nesse outro quadro. Espera aí. 2 e 1. O nosso B, 6 e 3. E o nosso C, 4 e 5. Olha lá. Beleza. Só o que eu precisava. Minha terceira coluna é sempre 1. Lembra que eu repito essas duas primeiras colunas de azul, né? Então vou copiá-las de novo. 2, 1, 6, 3, 4, 5. Posso desenhar aquelas retas ou eu posso fazer aquilo mentalmente. Vamos tentar fazer isso aqui desse jeito. Lembrando que nas diagonais principais, nesse sentido, eu mantenho o meu sinal. E nas diagonais secundárias, nesse outro sentido, a gente inverte o sinal. Tá? Sempre. Então vamos lá. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. 1 vezes 1 vezes 4, 4. 1 vezes 6 é 6. 6 vezes 5, 30. Beleza. Essa é a parte que a gente manteve os sinais. Agora eu vou escrever até de outra cor as que a gente inverte. No outro sentido, diagonal secundária. 1 vezes 6 é 6. 6 vezes 1, 6. Eu coloco menos 6. 2 vezes 1 vezes 5 é 10 positivo. Eu vou colocar menos 10. E 1 vezes 3 vezes 4 é 12 positivo. Eu vou escrever menos 12.
Beleza. Vamos fazer esse cálculo agora. Olha lá, eu tenho 6 que eu posso simplificar com menos 6. 30 mais 4, 34. Menos 10 menos 12, a gente tem menos 22. 34 menos 22, vai ali no rascunho, eu vou até fazer com vocês. Subtrai. 4 menos 2, 2. 3 menos 2, 1. Ok, 12. Tá? Beleza. Nosso determinante deu 12. Agora eu vou calcular a área. Lembra que a área dada pelo valor desse determinante em módulo dividido por 2. Então, a nossa área é o módulo de 12 dividido por 2. Módulo de 12 é 12. Dividido por 2, a gente tem que a área é 6. Como ele não deu unidade, centímetro, milímetro e tal, alguma unidade de área. Mas essa daqui fica sendo a área desse triângulo aqui verdinho. Essa área interna dele é 6, igual a gente encontrou aqui. Certo, galera? Ótimo. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Obrigado a todo mundo por mais essa aula e acompanhe os próximos vídeos, porque a gente vai continuar fazendo o estudo da geometria analítica. Beleza? Então, aqui só para me despedir de vocês novamente e aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu!